Salve, galerinha! Professor Daniel Oliveira aqui com vocês com mais uma aula sobre atividades curriculares complementares. Olha só, trabalhamos muita coisa até aqui, né? Tá me acompanhando desde a primeira? Show de bola. Galerinha, um pouquinho mais de função orgânica. E hoje eu quero focar nas funções que tem nitrogênio, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as funções, só um minuto, as funções que tem nitrogênio ou nitrogenadas, tá bom? Tem uma que a gente vai chamar de amina. Tem uma que nós vamos chamar de amina. O que eu preciso saber sobre as aminas? Primeiro detalhe. Imagina que você tem amônia, que é amônia. Amônia NH3, tá? Você tem 3 hidrogênios. Vamos imaginar que aconteça uma substituição de um hidrogênio por um radical, tá? Se por acaso eu fizer qualquer substituição de pelo menos um desses hidrogênios por um radical, eu já tenho uma amina. Então aqui eu já tenho uma amina, tá bom? E quando a gente fala de amina, a gente precisa dominar, nós precisamos dominar a questão da nomenclatura. Como que eu dou nome para uma amina? Ó, existe a nomenclatura que a gente chama de IUPAC. O professor fala muito sobre ela, né? É como se fosse a nomenclatura oficial. Então, na nomenclatura IUPAC, eu vou colocar quantos carbonos eu tenho, o tipo de ligação, e eu sempre vou terminar com a palavrinha amina. Tá bom? Então, prefixo mais tipo de ligação, eu sempre vou terminar com a palavrinha amina. E existe uma nomenclatura que é a usual, que eu coloco o radical que eu tenho, mais a palavrinha amina. Tá bom? Para que você possa entender melhor. Vamos imaginar que eu tenho essa estrutura bem aqui, ó. Como que eu faço para dar nome para ela? Primeiro, quantos carbonos tem aqui? 1. Aí eu coloco o prefixo para um carbono. Tem uma coisa que você já precisa saber. Todas as vezes que você colocar o prefixo met, tu é obrigado a colocar 1. Então aqui eu tenho metan. Com a terminação amina, eu tenho a metanamina. Perfeito? A outra forma de dar nome seria assim, ó. Que radical é esse? Metil. Com a palavrinha amina, eu teria a metilamina. Perfeito? Eu teria a metilamina. E aí eu posso variar aqui a quantidade de carbonos que eu quiser, ó. Ó, eu posso fazer assim, ó. Tranquilo? E aí acontece uma coisa bem bacana aqui, ó. Uma coisa bem bacana. 1, 2, 3, 4. O que acontece bem bacana aqui? Você agora, quando for dizer ou dar um nome, você vai colocar a quantidade de carbono, são 3, prop. Só tem ligações simples, você vai colocar o an. Só que tu tem que dizer agora onde está esse grupo, tá certo? Propan. Aí, ó, esse grupo está no carbono 1, 2, 3. Por que 1, Daniel? Porque eu preciso numerar pela extremidade mais próxima desse grupo, e ela é a extremidade mais próxima. Então fica propan 1, amina. Tem qual seria a outra forma de dar nome para essa estrutura? A outra forma, eu colocaria a mãozinha bem aqui. Aí isso aqui é um propil. São 3 carbonos. Lembra radical com 3 carbonos? Propil. Isso aqui fica propilamina. Tá certo? Fica propilamina. Beleza? Então, quando você está dando nome para as aminas,
Nada de complicado não, é só você fazer com calma. Lembra que você precisa representar tudo. Ó, às vezes tem alunos que têm dificuldade quando a gente varia um pouco a questão da estrutura. Vamos imaginar que você vai encontrar essa cadeia bem aqui, ó. Eu posso variar o que eu quiser aqui, ó. Pronto, eu vou colocar aqui um radicalzinho. Aqui eu vou colocar um grupo. Aqui eu vou colocar outro grupo. Aqui eu tenho uma dupla. Tá bom? Ah, Daniel, isso aí é assustador. Claro que não. Mantenha calma, respire fundo. E você consegue responder. A primeira coisa que eu devo fazer é numerar a cadeia. A primeira coisa que eu vou fazer é numerar a cadeia. E a numeração precisa começar pela extremidade mais próxima do grupo. Então, eu não posso começar por aqui, ó. 1, 2, 3. Agora a diferença. 1, 2. Então, eu preciso começar a numerar por aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Tranquilo? E aí, para isso, eu vou ter, ó. Quantos carbonos eu tenho aí? 6. X. Ah, Daniel, mas tu não pode colocar direto a quantidade de carbonos. Por que eu não posso? Porque tem um radical. Gostei. Como a cadeia ela é uma cadeia ramificada, eu preciso dizer onde está o radical. Ó. Então, eu preciso dizer que no carbono 3 eu tenho um radical. E que radical é esse? Ah, Daniel, ele é um metil. Ah, então você escreve 3-metil. Tranquilo? 3-metil. Tudo bem. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? Daniel, tu tem 6. 6 começa com H, né? Quando você vai usar o prefixo. Porque 6 é X. 6 é X. Começa com H. Então, como começa com H, você vai fazer o quê? Tracinho. Tracinho. Deixa eu explicar uma coisa para você. A cadeia principal, se ela não começa com H, eu coloco tudo junto. Então, se fosse assim, 5, com 5 começa com P, né? Pente é o prefixo para 5, pente. Como não começa com H, eu colocaria tudo junto. Eu não separaria por tracinho. Eu só separo por tracinho quando começar com a letra H. Então fica 3-metil. Agora, 6-X. Tranquilo? Beleza. Outra coisa muito importante, eu tenho uma dupla ligação, não tenho? Em qual carbono? 5. 5 eu tenho N. E agora eu tenho que dizer em qual grupo eu encontro, em qual carbono eu encontro o grupo. Ah, Daniel, tu encontra no carbono 2, tu encontra no carbono 4, 2,4, 2 de amina. Tranquilo? Então, quando você está falando sobre aminas, você sempre vai fazer isso, tá? Eu tenho que dizer onde está aquele grupo. Então, sobre amina é isso, eu quero te mostrar uma outra função com nitrogênio. Vamos falar um pouquinho agora sobre as amidas. A amida é bem diferente da amina. Imagina que você tem um ácido carboxílico. Bem que eu teria uma hidroxila, né? Quando eu falo de amida, aqui eu tenho um grupo NH. Então a diferença é muito grande entre amina e amida. Muito grande mesmo. Daniel, e como que eu dou nome? Como que eu vou dar nome para uma amida? Bom, a primeira coisa que você deve fazer é se atentar para a nomenclatura. Na nomenclatura eu preciso colocar o quê? Quantos carbonos eu tenho, tipo de ligação. Então vem, ó, quantos carbonos eu tenho? Prefixo. Tipo de ligação, infixo. E agora eu preciso terminar o nomezinho com a palavra amida, tá bom? Então aqui eu tenho prefixo, mais infixo, mais a palavrinha amida. Ok? Então aqui nós temos, ó, CH3, dupla, NH2.
percebe que é bem diferente do grupo amino, né? Quando a gente falava das aminas. Daniel, e agora? Quantos carbonos são? 2. Aí eu boto, ó, et. Só tem ligações simples? Sim. E agora, amida. Pronto. Etanamida. Beleza? E aí, eu quero que você entenda que ele pode variar como ele quiser aqui para mim, ó. Que a gente consegue dominar legal. Depois, ó, quando você faz uma boa base de hidrocarboneto, fica muito fácil você fazer a identificação das outras funções, nomenclatura e tudo. Tudo a base é hidrocarboneto. Ah, você está assistindo uma aula de função nitrogenada e tu não sabe prefixo e infixo. Não tem como você continuar uma função nitrogenada se você está com dificuldade nisso aí. Precisa voltar a estudar a questão da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles servem como um alicerce ali mesmo da área de orgânica. Então, você precisa dominar bem o hidrocarboneto para poder desenvolver legal. Então, às vezes, você está assistindo uma aula de um professor que está falando sobre álcool, mas você não consegue identificar, por exemplo, o que é um prefixo, o que é um infixo, quais que você utiliza, e isso aí gera um problema no desenvolvimento da tua química orgânica. Então, a primeira coisa bem aqui, cadeia principal. Cadeia principal. Tudo que está fora é um radical. Então, eu venho, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Só que eu preciso dizer onde se encontra esse radical. Aí eu digo, lá no carbono 3 eu tenho um radical metil. Quantos carbonos na cadeia principal, Daniel? Eu tenho 4. Então eu coloco, ó, 4 não começa com H. O prefixo para 4 é buti. Começa com B. Então eu não separo por tracinho, eu boto tudo junto, ó. Buti. Se começasse com H, Daniel, aí eu botaria tracinho. Só tem ligações simples. Como é uma amida, eu preciso terminar com a palavrinha amida. Beleza, eu preciso terminar com a palavrinha amida. Vamos fazer exercício? Vamos fazer questão. Olha só, gente. Bem aqui você tem a seguinte situação. Dê o nome das aminas a seguir. Alguns podem ter dificuldade em reconhecer, por exemplo, vou trazer para cá, tá? Reconhecer, por exemplo, aqueles tracinhos. Quando você tem um tracinho para cá, um tracinho para cá, bem ali, na verdade, são grupos CH3. Aqui eu tenho CH3, CH3. Então, o que eu faço? Essa aqui é uma amina que eu fiz 2 substituições. Então, eu digo assim, ó, 2 radicais de metil, 2 radicais. Amina, tenho dimetilamina. As aminas que a gente fez logo nos primeiros exemplos, elas eram aminas primárias, em que eu fiz apenas uma substituição, tá? Agora, eu já tenho grupos em que eu faço 2 substituições dos hidrogênios. Aí eu já tenho uma amina secundária, que é nesse caso bem aqui. E Daniel, e aquele outro ali eu não entendi. Te assusta não, ó. Te assusta não. Ó, pra cá eu tenho... É como se tu tivesse isso aqui, gente, ó. Daqui pra cá um CH2. Pra cá um CH3. É basicamente isso aqui que tu tá vendo, ó. Não tem por que você se assustar. Pra cá CH3. Então, eu vou fazer o nome agora. Tá aqui, ó. Radical 1, radical 2. Esse aqui é o metil. Esse aqui é o etil. E agora, metil e etil. Quem eu boto primeiro? Ordem alfabética, nunca te esquece. Coloco primeiro quem? Etil. Fica etil, metil, amina. Etil, metilamina, tá? Então, basicamente, essa é a nomenclatura do segundo composto. E, Daniel, esse terceiro é difícil. Esse aí é difícil. Quem te disse, meu filho? Esse, pelo contrário, é o mais fácil de todos, que tu já viu até agora. Mas, Daniel, por que ele é o mais fácil de todos? Porque, presta atenção bem aqui, ó.
Quando você tem esse carinha bem aqui, tu tem um radical chamado de fenil. Fenil. E esse grupo aqui caracteriza quem? Amina. Então você tem aí uma fenilamina. Beleza? Então, sobre nomenclatura de aminas, eu tenho certeza que você entendeu tudo. Vamos mudar um pouco? Dê um nome para cada uma das amidas. Vou pegar a primeirinha bem aqui, tá? Tá aqui a primeira. Tá aqui a primeira. Daniel, esse é difícil. Que nada. Tá aqui a segunda. Vou logo deixar no quadro aqui no ponto para ti, ó. Tá aqui a segunda. Vou colocar logo a terceira. Tá aqui a terceira amida. E são amidas bem simples. Tô no limite, Leandro? Não. São aminas bem simples, porque não tem radical, não tem saturação, não tem nada e fica muito fácil para você, né? CH3, CH2, CH2, NH2. Então, olha só. Qual a primeira coisa que meu filho vai fazer? Vou te contar. Quantos carbonos tem? Você só tem um carbono metil. Certinho? Ah, Daniel, eu não vou utilizar aquela nomenclatura de amina. Justamente isso. Tu não pode fazer radical amina, porque isso aqui é uma amida. Então, você não pode falar de metil, porque nem radical aquilo é. Tá certo? A gente fazia isso lá para as aminas. Aqui não. Aqui é assim, ó. Quantos carbonos eu tenho? 1. Tá aqui o prefixo para 1. Se eu tenho esse prefixo, eu sou obrigado a ter esse infixo. Metano. E aí eu preciso fechar com a palavrinha amida. Então aqui eu tenho uma metanamida. Ó, moleza. O que tem de difícil? Diz aí, onde foi que tu achou difícil? Nada, né? E aqui, ó, 1, 2. Et. Só ligações simples. An. E Daniel, se tivesse uma dupla, eu diria in. Pronto. Etan, e eu fecho com a palavrinha amida. Pronto. Etanamida. Eu sei que tu não tá achando difícil, eu sei. Eu sei que no fundo, tu tá achando fácil. Agora, olha aqui, ó. 1, 2, 3. Eu queria te ouvir, mas infelizmente eu não posso. Mas eu vou imaginar que eu estou te ouvindo. Ah, Daniel, tu falou 3 carbonos, eu te respondi aí, ó. Bem alto, prop. Gostei. Show de bola. Prop. Só tem ligações simples. Hã? E aí você mata com amida. Propanamida. Tá bom? Então aqui você tem propanamida. Tá, Daniel, e esse bem aqui, como é que ficaria? Diz pra mim como é que ficaria esse aqui. Eu vou te contar. Quantos carbonos tu tem ali? Ah, Daniel, eu tenho 4. Qual o prefixo para 4? Eu sei que tu lembra. But. Se tivesse radical, botaria radical. Se tivesse em saturação, colocaria em saturação. Aqui acontece uma coisa muito bacana. Se tivesse saturação, eu teria que dizer em qual posição estava essa saturação, né? Então, por exemplo, se tivesse aqui, eu teria que numerar a cadeia. 1, 2, 3. Eu preciso numerar para dizer qual a posição. Então, but. Só ligações simples. Hã? E a gente fecha com qual palavrinha? Amida. Fica butanamida. E uma coisa muito importante é que ele pode variar em questões de grupo. Ele pode botar outro grupo funcional. Existem compostos com funções mistas, que não é o caso da nossa aula de hoje. Mas ele pode. O importante é que não importa se ele colocar insaturações, não importa se ele colocar radicais, o procedimento sempre é o mesmo. Onde está essa insaturação, onde está esse radical. Depois que você domina isso, você nunca vai ter dificuldade. Olha isso aqui, ó. Que função que eu tenho bem aqui, gente? Olha esse grupozinho bem aqui. É uma amida. Fique com Deus e até a próxima aula.